No vídeo de hoje veremos o raro morcego espectral, que habita as florestas das Américas Central e do Sul, inclusive o Brasil. Esse morcego, também conhecido como carcará da Amazônia, andiraguaçu e fantasma grande, é o maior morcego da América Latina. É também o maior morcego do mundo entre as espécies da subordem Microchiroptera, a dos morcegos verdadeiros, ou seja, os que possuem o poder de ecolocalização. Seu peso de até 170 gramas é sustentado por asas enormes, com até 1 metro de envergadura. Existem 1.447 espécies de morcego catalogadas. Destas, cerca de 70% alimentam-se de insetos, enquanto os demais alimentam-se de frutos, folhas, néctar e pólen, exceto 3 espécies de morcego vampiro, que alimentam-se de sangue, e 9 espécies de morcego carnívoros, que caçam pequenos roedores, répteis, anfíbios, aves e peixes. Dentre essas 9 espécies carnívoras, o morcego espectral é o único capaz de abater presas maiores, até mesmo outros morcegos. No Brasil vivem cerca de 180 espécies de morcego, inclusive as 3 espécies vampiras, e o temível morcego espectral. O morcego espectral é um predador da noite. Possui um extraordinário senso de ecolocalização, que utiliza para orientação, comunicação, ou para localizar suas presas. Esse sonar é tão sofisticado que consegue calcular a distância, o tamanho e a forma de objetos, como um fio de cabelo em fração de microsegundos. Muitos não sabem, mas os morcegos não são cegos. Eles apenas preferem utilizar o sonar, mas também podem utilizar-se da visão e do olfato. Os morcegos espectrais, por exemplo, interrompem a ecolocalização quando se aproximam das presas para não espantá-las, guiando-se apenas pela sua visão, olfato e pelos sons produzidos por elas. Os morcegos espectrais atacam até mesmo animais maiores que eles, a exemplo dos papagaios, apesar de seus bicos poderosos. Eles vivem em grupos pequenos, de até 5 membros por região, geralmente empoleirados em árvores ocas. Há outras espécies que também preferem as árvores ocas, mas, quando um grupo de morcegos espectrais chega em determinada região, eles deixam suas casas para abrigarem-se em cavernas. O morcego espectral também está classificado pela IUCN como ameaçado de extinção. Sua aparição é bastante rara, razão do seu apelido morcego fantasma. Apesar da sua distribuição em ampla área das Américas Centro-Sul, sua baixa densidade populacional e o isolamento espacial de suas populações podem comprometer a sua resposta às mudanças climáticas. Além disso, essa espécie, topo de cadeia ecológica, mostra preferência e alta seletividade por habitat inseridos dentro das florestas de mata virgem, o que significa dizer que depende da preservação de florestas para existir. A presença desta espécie rara também é uma maneira indireta de reconhecer ambientes equilibrados, o que a classifica como um indicador biológico de distúrbio. Sabe-se que apenas 10% desta espécie vivem em áreas protegidas. O Brasil tem importante papel na sua preservação, uma vez que metade das florestas tropicais do mundo estão na região amazônica e 65% desse ecossistema está no Brasil. No entanto, a Amazônia vive sob constante ameaça em função de devastações ambientais, como extração ilegal de madeira, mineração, desmatamento, agropecuária e os efeitos dos fenômenos climáticos intensificados em frequência e intensidade, que favorecem a degradação ambiental em direção a áreas protegidas e terras indígenas. É preocupante a constatação de que o Brasil é o país tropical com a perda mais significativa de área florestal, ao passo em que a Amazônia é o maior e o mais diverso bioma do mundo.